Fala galerinha do CPA, tudo certo? Como é que estão? Vamos continuar o nosso sistema de aulas online, só que hoje eu tenho uma novidade. A nossa aula de hoje seria aula de resolução de exercício, tá ali o nosso quadro para não nos abandonar, mas hoje eu vou abandonar um pouquinho ele. A nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou fazer a aula num papel para que vocês consigam acompanhar as atividades, certo? Vou tentar manter as aulas de resolução de exercício dessa forma. As aulas de resolução faço no papel e as aulas de explicação eu vou continuar fazendo no quadro. Espero que vocês consigam se adaptar. Preciso de um feedback de vocês, que vocês me digam: professor, ficou bom, não ficou, consegui me entender, deu pra ver, não deu. E isso funciona como teste. Se for uma parte, se ficar legal, se vocês curtirem, a gente pode continuar dessa maneira. Se não, eu acabo voltando pro quadro. Beleza? Então eu vou fazer um recortezinho no meu vídeo, vou mandar lá direto pro papel e vocês vão ver esse novo esquema de como vai funcionar nossas aulas. No entanto, deixo um beijo pra vocês e é isso aí. Vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui no meu novo formato. Eu falei para vocês que eu ia testar esse novo formato e eu preciso que vocês me digam se vocês curtiram ou não curtiram, se vocês gostaram ou não gostaram, se acham que assim vai funcionar, tá bom? Vou fazer essa que vai ser experimental e fico no aguardo de vocês. Então, a gente vai resolver os exercícios lá da página 15 e 16, 23 e 24. Não vou resolver todos, para não ficar tão chato para vocês, nem para mim, mas vou dar a resposta de todos. Então aqui no meu vídeo vai ter a resposta de tudo, e se eu esquecer de alguma coisa, depois vocês me lembrem, beleza? Então vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui, tomara que a minha luz não falte. Então vamos começar lá. Lá na página 15, vocês vão acompanhando aí comigo, lá na página 15 a gente tem o exercício 1 e 2, que vai se repetir o 1 e 1 daqui, vão ser iguais. Então eu vou fazer esse, não esse, né? Não preciso ficar fazendo um trabalho repetido. Então, o exercício 1 da página 15 vai dizer o seguinte: transforme em graus os seguintes arcos. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que 180 graus é π radianos. Isso já vai fazer com que eu consiga resolver tanto a questão 1 quanto a questão 2. Vamos pensar um pouquinho. Na letra A, ele quer que eu transforme 3π sobre 5. Ele quer que eu transforme 3π sobre 5 em graus. Eu posso fazer uma regra de 3 para resolver isso, mas esse caso é um caso mais simples ainda, que eu disse que vocês poderiam usar um método mais fácil. Eu não estou dizendo que 180 é π. Eu não tenho o valor de π aqui, então onde tem π eu vou colocar 180. 3 vezes 180 dividido para 5, ou para 180. Dividido para 5. Ao fazer essa simplificação, eu já vou estar escrevendo esse ângulo em graus, porque estava em rádio, vou transformar em graus. Vou simplificar. 180 por 5 dá 36, e 3 vezes 36 dá 108. Fechou? Na letra B eu já vou fazer direto na forma simplificada, 7π sobre 8. No lugar de π eu vou botar 180, então 7 vezes 180 dividido para 8. Poderia simplificar também, poderia multiplicar, daria tudo na mesma. Vou multiplicar essa só para mostrar para vocês o seguinte: 1260 dividido para 8. Quando vocês dividirem isso, não vai dar uma divisão exata. Professor, então vai ficar um número com vírgula. Errado? Lembrem que a gente está trabalhando com ângulo, e ângulo não existe vírgula. Não existe 3 graus, 3 graus e meio. Quando a gente transforma em grau, a gente tem que usar em minutos e segundos. E para isso a gente precisa lembrar daquela transformação lá atrás que a gente já viu, que 1 grau é 60 minutos e que 1 minuto é 60 segundos. Certo? Essa resposta aqui vai dar 157 graus e 30 minutos. Tudo bem? Letra C. Vamos para o próximo. 7π sobre... Não é 7π sobre... Desculpa. 20π sobre 3. 20π sobre 3. No lugar de π, vou colocar 180. E vou simplificar.
Ó, 180 por 3 dá 60. Então, eu vou ter 20 vezes 60, que é 1.200. Olha, o meu ângulo já saiu direto. Já saiu 1.200, é o meu grau que eu tô querendo. Tá feita toda a questão 1. Tudo bem? Essa questão 1 vai ser igual a outra 1 lá também, que eu vou dar o resultado para vocês. Vou subir um pouquinho a minha folha aqui, para não fugir da tela. Vamos para a questão 2. A questão 2, ele quer o caso contrário. Ele está dando em ângulo e quer que vocês transformem em rádio. Vou usar a mesma relação daqui. Então, na letra A, ele quer que eu diga quanto que é 200 graus. Eu também falei no vídeo passado que tem uma forma rápida de eu fazer isso. Porque quando eu for fazer a regra de 3, eu sempre vou ter, por exemplo, 200 para x, 180 para π. E quando eu fizer a regra de 3, eu quero descobrir o valor de x, eu vou ter que x vai ser 200π sobre 180. Que simplificando, eu vou ter que vai ser 10π sobre 9 rádio. E todas as vezes eu vou ter dividido por 180. Então, ao invés de eu fazer isso várias vezes, eu já vou pegar o valor e dividir por 180. Por exemplo, 510 graus, que é a letra B. Então, eu vou pegar o quê? 510 vou dividir por 180. E aqui eu já vou ter o resultado em graus radianos. Ó, simplifiquei. 51,18 dá para dividir por 3, que dá 17π sobre 6 rádio. Tudo bem? Fácil, mole, já fechou a nossa conta exata. Letra C. Na letra C é 135 graus, que eu já vou dividir por 180 para fazer o método mais rápido. Lembra que eu falei para vocês, galera, que isso vai fazer, vocês vão resolver isso muito. Ó, vou simplificar por 3. Vai dar 45π sobre 60. Dá para simplificar por 3 de novo? 15π sobre 20. E por 5, 3π sobre 4. Vocês vão ter que saber fazer isso muito rápido, porque a gente vai ver isso muitas vezes. Isso aqui vai ser muitas vezes usado para vocês resolverem as questões. Tudo bem? Vou virar minha folha para nós ir para a próxima questão. Beleza? Então, vamos lá. Questão 4. A questão 4, ele fala o seguinte. Exprime em radiano as medidas dos arcos AB, tal que A menos B é igual a 15 e A mais B é igual a 7π sobre 4. Certo? A gente já consegue perceber de cara que isso aqui são os mesmos ângulos e que eu tenho uma subtração e uma soma. Então, a gente já pode imaginar que de cara eu vou ter que fazer um sistema de equação nisso. Só que aqui eu tenho um cara que está em graus e um cara que está em rádio. Eu vou operar os dois? Não vou operar os dois. Não do jeito que está. Eu tenho que ou transformar 15 graus para radiano ou 7π sobre 4 para graus. A questão está pedindo que eu resolva em radiano. A resposta tem que ser em radianos. Então eu poderia já transformar esse 15 graus em rádio, certo? Fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui na questão 2. 15 graus eu transformo para rádio. Ou eu posso pegar esse 7π sobre 4 e transformar para graus e depois eu transformar para radiano. Que é o que eu vou fazer. Eu acho mais rápido. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui no cantinho que 7π sobre 4 é 7 vezes 180 sobre 4. 180 dividido para 4 é 45, isso é 7 vezes 45. E 7 vezes 45 é 315 graus. Vou substituir aqui, ó. Vou escrever esse meu novo sistema agora com o 315. E vou resolver esse sistema e vou descobrir A e B. Depois que eu descobrir A e B, eu transformo os dois para rádio. Então, ó, lembra, eu poderia ter feito de outra forma. Então,
Vou usar o método de adição. Vou ter então que 2A igual a 330, que A 160 vai dar 320, então 165. Se A é 165, eu vou descobrir B. Ó, se A mais B é 315 e A é 165, o B vai ser 315 menos 165. Então, o B vai ser 50 e 50. O B vai ser 50. 150, né? 150. Tudo bem? Então, descobri A e descobri B. Como ele quer em rádio, eu vou pegar isso aqui e vou transformar em rádio. Simples e fácil. Vou colar aqui para dar a resposta para você direto. Eu não vou calcular isso aí de novo, não tem necessidade. O A é 11π sobre 12 e o B é 5π sobre 6. Beleza? Tudo certo? De acordo? Vamos para a próxima. Questão 5. A questão 5, vou fazer o desenho aqui, ó. Ela dá algumas informações. O esquema mostra um trecho de uma rua em forma de um arco de circunferência de raio 50. Então aqui é 50 e aqui é 50. Centro O, sendo alfa igual a 30. Então esse grau é 30. Determine o arco AB. Ó, então eu quero descobrir esse arco aqui. O que eu sei fazer? Eu sei descobrir tudo, não sei? Eu sei descobrir tudo usando o catupiry, que é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Se eu sei descobrir o comprimento da circunferência toda de raio 50, eu preciso ver se o comprimento da circunferência toda de raio 50 é um determinado valor, o de arco 30 é uma parte do todo. E eu só vou ter que representar então essa parte do todo em cima desse 30. Vamos descobrir o comprimento de tudo primeiro. 2π, se o raio é 50, eu tenho que o meu comprimento vai ser 100π. Se eu quiser usar o π como 3,14, eu vou ter que é 100 vezes 3,14, que é 314. Esse é o comprimento da circunferência toda. Só que eu quero somente de 30 graus. O que eu preciso ver? Eu preciso ver qual é a parte de 30 graus no todo. 30 graus no todo. Se 30 graus é o que eu quero e o todo é 360, isso é uma parte de 12. O que eu vou fazer? Se esse é o comprimento de 360 e eu quero o de 30, que é uma parte de 12, o comprimento do arco AB vai ser 314 dividido para 12, que é o representante de 30 graus. Isso vai dar aproximadamente 26,16. Tudo bem? Viram o que eu fiz? Eu calculei o comprimento total e depois vi que 30 graus é um dozeavos de 360. É a 12ª parte de 360. Então eu dividi o total pelo mesmo que eu dividi o ângulo. Tudo bem? Essa é a questão 5. Na questão 1, eu falei que não ia fazer, que é muito parecida com a 1, eu vou deixar aqui a resposta. Ó. Letra A, 225 graus. Letra B, 210 graus. E letra C, 330 graus. Fechou? Vamos então lá para a página 16. Lá na página 16 eu vou fazer o exercício 2A. E o 2B eu vou deixar para que vocês façam, vou dar a resposta também. No 2A, ele pede o seguinte: estabeleça em graus e em radianos a medida dos arcos que representam 2/5 da circunferência. Olha, na questão 5, eu acabei de relacionar 30 graus com uma parte do total.
era 1/12. Se eu quero 2/5 da circunferência, em graus, o que eu sei? A circunferência toda é 360 graus. Se eu quero 2/5 disso, eu vou calcular quanto que é 2/5 de 360. E eu vou ter essa representação em graus. Então, fazendo isso aqui, eu vou ter que isso aqui é 144 graus. Olha, é 2/5 da circunferência toda. A circunferência toda seria 360 graus. 2/5 disso, 144. E agora eu transformo isso de 144 graus para graus radianos, que é 4π/5. Tudo bem? A letra B é o mesmo processo, 252 graus ou 7π/3. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? A questão 4 dessa mesma página, ela é muito parecida com a questão 5. Então, a resposta é a letra B. Se vocês, por acaso, chegarem em resposta diferente, usem a questão 5 para fazer a questão 4. É exatamente muito idêntica. Deu outro raio, deu outro ângulo, mas a relação é exatamente a mesma. Certo? Vou mudar aqui a minha folha para fazer a questão 7. Certo? Vamos para a questão 7. A questão 7 acontece o seguinte, vou ler ela para vocês. Percorrendo uma estrada de 20 metros de largura, um veículo inicia um retorno em um ponto A. Utilizando a trajetória circular da figura, cujo raio é 20 metros, se nessa rotatória a velocidade máxima permitida é de 20 km por hora, o menor tempo necessário para que esse veículo percorra o arco AB é... Beleza, vamos pensar o seguinte. Ele quer percorrer o arco AB. O arco AB nada mais é do que isso aqui, ó. De raio 20. Pô, ficou bonitinho essa diferença. De raio 20. O que eu preciso saber? Eu também sei que essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, que é onde começa a rua, também é de 20. Então, eu vou calcular o comprimento total e vou tirar esse pedaço que ele não vai percorrer, porque o carro vai vindo aqui, ó, vai entrar na rotatória, vai chegar lá no outro ponto e vai embora. Então, eu vou calcular quanto que é esse comprimento, tirando esse pedaço. E eu sei calcular o comprimento da circunferência. A questão diz para eu usar π igual a 3. Então, o comprimento da circunferência é 2πr. Então, o comprimento da circunferência toda seria 6 vezes 20, que é 120. Como 20 metros ele acaba não utilizando porque ele está aqui, é menos 100. Então, o carro vai percorrer 100 metros. A distância dele é de 100 metros. Agora a pergunta faz o seguinte, pergunta ficou ótimo, né? Gosto de quando meu português fica top. A pergunta, que a gente vai responder a resposta, que quanto tempo ele leva para fazer isso, sendo que a velocidade permitida é de 20 km por hora. Vamos pensar um pouquinho. 20 km por hora, sendo que ele precisa andar 100 metros. Primeiro que essas unidades estão diferentes. Normalmente a gente usa essa... E a resposta está em segundos. Então eu vou ter que transformar de km por hora para metros por segundo. O que eu vou fazer? Uma regrinha de 3. 20 km por hora representa que ele vai ter que andar 20 km a cada hora. 20 km são 20.000 metros. A cada hora. Uma hora em segundos são 3.600 segundos. Agora, se ele quer andar somente 100 metros, olha a regrinha de 3 aparecendo aqui, ó, bem bela e bem linda. Então, vou descobrir o valor de x usando a regra de 3. Vou ter então que 3.600 vezes 100 dividido por 20.000. Certo? Agora fazendo aquela simplificação de ninja, ó. Vou ter que 36 dividido para 2 é 18. 18 o quê? Segundos. Olha que questão bonitinha. Certo? É isso aí. Fechou a questão 7? Alguma dúvida? Lembrem que você tem reforço hoje. Se for para ter no reforço, a gente se vê e tal.
mata aquela saudade gostosa. Então, vamos lá para os exercícios da página 23. Acho que eu vou pegar outra folha, né? Antes de eu começar o exercício da página 23, eu vou fazer o que eu disse que eu sempre faria. E o que vocês estão acostumados que eu faço em sala. Eu vou fazer um pequeno resumo. Um resumo para lembrar de trigonometria. Então, primeira coisa que eu preciso lembrar do resumo. Os arcos trigonométricos. Então, vou fazer a tabelinha lá, né? Ó, 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente. Não vou cantar musiquinha, porque vocês não estão vendo meu lindo roxinho para cantar musiquinha, mas a gente vai montar. Ó. E o seno é 1, 2, 3. E o cosseno é 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Eu sei que nesse momento vocês estão cantando musiquinha em casa. A raiz não vai no 1. Certo? Tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3 para a tangente. Fechou a nossa tabelinha, vou fazer aquele coraçãozinho de sempre lá no cantinho, para matar a saudade. E outra coisa que eu preciso lembrar é do soca à toa. O soca à toa é a relação que me lembra do seno, cosseno e tangente. Fazendo no cantinho. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, adjacente sobre hipotenusa. Tangente, oposto sobre adjacente. Esse meu resumo aqui, já disse para vocês que é para vocês terem na pele, né? Era para ele ser mais marcado do que encontro depois de acabar a quarentena. Então, vamos resolver as questões. Lá na questão 1, ele dá os valores de seno, cosseno e tangente de 28. Então, ele vai dar o seguinte triângulo. Ó. Deu o triângulo, deu que esse ângulo aqui é 28. Deu essa distância aqui é 4 e quer saber que aqui é x. O que eu preciso saber? Eu preciso verificar 4 e x em relação a 28, o que eles são? O 4 é a hipotenusa, o x é a cateto adjacente. Qual a minha relação que usa cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno, só cá à toa. Então, eu vou dizer o quê? Que cosseno de 28 é igual ao cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa, que é 4. Ah, mas esse cosseno de 28 não tem na minha tabela. Concordo, mas tem na questão. Diz na questão que o cosseno de 28 é 0,88. Então, 0,88 é x sobre 4. Esse 4 que está dividindo, pum, passa multiplicando. Vou ter que x é 4 vezes 0,88, que é 3,52. Tudo bem? Questão 1, bem tranquila para a gente perceber e ver o que é. Vou dar as respostas da letra B e C, mas para resolver elas é a mesma ideia. A letra B, 1,38 e a letra C, 5,36. Fechou? Vamos para a próxima, questão 2, que é a típica questão que aparece em tudo que é lugar. Aparece em tudo que é lugar porque cai em todos os lugares. É uma questão que já caiu em Enem, vestibular. Vira e mexe, ela aparece por aí. Tá bom? Então, vou de novo desenhar o triângulo aqui. Lembrando que minhas habilidades artísticas são sempre muito boas. E vou ler a questão. A figura a seguir representa o perfil de uma escada, cujos degraus têm todos a mesma extensão, além da mesma altura. Se AB é igual a 2, então aqui é 2, e BCA mede 30. A medida da extensão de cada degrau é... Primeiro que os degraus estão aqui, né? Não vou desenhar para não poluir o meu desenho. Mas a primeira coisa que eu preciso descobrir é o valor dessa hipotenusa, que eu vou usar lá de novo a minha relação do seno, cosseno e tangente. Depois disso, eu preciso ver quantos degraus tem. São 6. Então, eu vou descobrir o valor dessa
hipotenusa, para nada, né? Não é o valor da hipotenusa que eu quero, volta, volta. Dá o retorno aí. Os degraus que estão nesse formato, a distância que ele vai seguir aqui é a mesma distância aqui de baixo. Então é aqui embaixo que ele mostra. Foi mal, opa. Acontece. Então, quando eu descobrir o valor dessa distância, eu vou dividir por 6, que é a quantidade de degrau. Vem aqui e perceba. Eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Qual é a relação que usa cateto oposto e cateto adjacente? Tangente de 30. Cateto oposto que é 2, cateto adjacente que é x. Quanto que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 2. Vou substituir. Raiz de 3 sobre 2 igual a 2 sobre x. Então, eu vou ter que x raiz de 3 é igual a 4. X é igual a 4 sobre raiz de 3. Olha que bonito. Acaba assim? Esse é o silêncio mortal que faz com que vocês pensem que acaba assim. Não acaba assim. Por que que não acaba? Porque eu não posso ter uma raiz no denominador. O que eu preciso fazer? Racionalizar. Raiz de 3 sobre raiz de 3. Vou ter que x vai ser 4 raiz de 3 sobre 3. Fechou? Acabou aqui? Óbvio que não. Eu ainda preciso dividir pela quantidade de degraus. Eu ainda preciso dividir. Ah, tem uma coisa errada. Caramba. Ó, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 e não sobre 2. Então aqui seria 6. Isso é 6 raiz de 3 sobre 3. Desculpa. Então isso é 2 raiz de 3. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso dividir isso pela quantidade de degraus, que são 6. Então a resposta vai ser 2 raiz de 3 sobre 6, que simplificando dá raiz de 3 sobre 3. Sendo a alternativa E. A alternativa E é a resposta dessa questão. Tudo bem? Beleza? Vou passar um risco aqui para nós continuar o nosso trabalho. Questão 3. Vou fazer o desenho para vocês e vou deixar com que vocês resolvam. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, eu resolvo depois. Vou ler com vocês, porque eu sei que o problema de vocês é a interpretação. Caminhando em linha reta ao longo de uma praia. Então, ao longo de uma reta, eu caminho em linha reta. Ao longo de uma praia, eu caminho em linha reta. Um banhista vai do ponto A ao ponto B, cobrindo a distância de 1.200. Então, vou botar aqui, ó, A e B, tendo a distância de 1.200. Quando em A, ele avista o navio parado em N, de tal maneira que o ângulo NAB é de 60 graus. Então, NAB, vou fazer um naviozinho lá. Não, vou fazer um navio aqui, ó. Que eu tô ousado. Vou fazer um navio aqui, ó. Pá, pum, pá. Ele avista o navio a 60 graus. E NBA é 45. Se tivesse lá em B, seria 45 graus. Primeiro, faça uma figura ilustrativa da situação descrita. Figura ilustrativa, aqui estou eu. Depois, B, calcule em que distância da praia o navio se encontra. Lembram que a menor distância é sempre uma linha perpendicular. Agora vem algumas lembranças. Aquele típico de lembrança que vocês sempre dizem, só não vou usar isso para nada, e em algum momento a gente usa. Ó, se esse ângulo é 45 graus e esse ângulo é 90, obrigatoriamente esse ângulo também tem que ser 45 graus. Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. E, além disso, se esses dois ângulos são 45 graus, significa que esse triângulo é um triângulo isósceles. Lembram a definição de triângulo isósceles? Os dois lados são iguais sempre quando dois ângulos também forem iguais. O que eu garanto disso? Que essa distância e essa distância são iguais. Vou chamar de x. Tudo bem? Por que eu vou chamar de x? Porque se eu sei essa distância aqui, que é x,
e eu sei essa distância total que é 1.200, eu consigo saber quanto que é do ponto do perpendicular até o ponto A. Se tudo é 1.200 e esse pedaço é x, essa outra distância é 1.200 menos x. Olha, ângulo, cateto oposto e cateto adjacente. Vou usar o cosseno para resolver essa. Tudo bem? Então, cosseno, que tangente. Cateto oposto, cateto adjacente. Tangente de 60, cateto oposto, cateto adjacente. Vai dar uma salada para você resolver, vou deixar com que vocês resolvam para vocês passar um trabalho. E vou dar a resposta para vocês chegarem lá. O x disso é 1.200 raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 3. Vocês têm que chegar aqui, tá bom? Caso não consiga, a gente volta a se falar nos próximos episódios. Próximo. Essa é a questão 3. Questão 4. Considere os triângulos retângulos PQR e PQS da figura a seguir. Se RS é 100, quanto vale PQ? Vou fazer a figura aqui. Essa é uma e essa é outra. Então, ele diz que PQ, que RS é 100. Ele diz que aqui é 30, que aqui é 60. E ele quer saber essa distância aqui. Olha a informação que eu acabei de usar na questão de cima. Quando dois ângulos forem iguais num triângulo, esse triângulo é isósceles. Se esse ângulo é 60, o seu suplementar tem que ser 120. O seu suplementar, com 30, precisa de um outro ângulo aqui que é 30. Se esses dois ângulos são iguais, ele é um triângulo isósceles. Se essa distância é 100, essa distância também é 100. Olha aqui o que aconteceu, me apareceu um triângulo que tem hipotenusa 100, ângulo de 60 e que é o cateto oposto. Certo? Então, a gente vai resolver essa. Qual é a relação que fala sobre cateto oposto e hipotenusa? Seno de 60. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60 quanto é que é? Lá na nossa tabela, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 100. O 100 que está dividindo vai passar multiplicando. 100 raiz de 3 sobre 2, x igual a 50 raiz de 3 sobre 2. Essa é a letra... Não, aqui 50 raiz de 3, 50 raiz de 3 só. Essa é a letra B. Certo? Vamos para a seguinte. A questão 5 são 2 itens. O primeiro item diz: uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus. Então, a pipa presa a um fio esticado que formou um ângulo de 45 graus. O comprimento do fio é de 100 metros. Calcule a altura da pipa. A pipa está aqui em cima, aqui, ó. Pô, tô me superando os desenhos hoje, hein? De novo, eu tenho informação que esse aqui é 45 e esse aqui é 45. Esse triângulo tem 6 isósceles. Então, eu vou poder usar qualquer relação. Ó, vou dizer que cosseno de 45 é cateto adjacente sobre hipotenusa. X sobre 100. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. É x sobre 100. Esse 100 que está dividindo vai passar multiplicando. Vou ter que x vai ser 100 raiz de 2 sobre 2, que é 50 raiz de 2. Certo? A B é só representar o triângulo em forma de relação trigonométrica, que também vai sair. Vou dar a resposta para vocês. Letra A, 7,68 e letra B, 4,41. Fechou? Próximo. Questão 1 das propostas. Questão 1 da proposta. Ele está dizendo, está te dando um triângulo.
tá te dando as relações 10, que é a hipotenusa, e 8, que é um cateto oposto de alfa. E tá te dizendo que o cosseno de alfa é igual a 3/5. Diferente do valor do cosseno que a gente tinha na tabela. Ué, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. É o que ele quer descobrir. Ele quer que a gente descubra a soma dos catetos. Um cateto é 8, eu preciso do outro. Então, o que eu faço? Cosseno de alfa. Então, cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que o cosseno de alfa ele acabou de me dar o valor, que é 3/5. Ó, esse 10 que está dividindo vai passar multiplicando. Vou ter 3 vezes 10 dividido para 5, que vai dar 6. Um cateto é 8, o outro cateto é 6. Como ele quer a soma dos catetos, 8 mais 6 igual a 14. Essa é a 1, 1. A 1, 2. Vocês só precisam verificar qual que é a certa usando aquelas alternativas. Letra A. Tá bom? Lá na página 24, as questões são meio que repetidas, se repetem as mesmas ideias. Então vou dar a resposta para vocês da 2 e 3, ó. Questão 2, letra C. Questão 3, letra C. Questão 4, letra C. Nossa, quanta letra C. A questão 5 eu vou fazer. Tá bom? Vou deixar aqui no cantinho para fazer. Essa é a minha última. 5. Questão 6, letra D. Então, vamos para a questão 5. A questão 5 diz o seguinte, ó. A figura a seguir é um corte vertical de peça usada em um certo tipo de máquina. No corte aparecem 2 círculos com raios de 3 centímetros e 4. Vou tentar fazer o desenho. Ó, tem aqui está o chão. A máquina vem até aqui. Tem um círculo. Aquilo é um círculo, vocês aceitem. Aqui tem outro círculo. E vai do centro de um até o centro do outro, formando 30 graus. Então aqui tem 30 graus. Relação que eu vou precisar. Ele diz que esse círculo aqui tem raio 3. Então daqui até aqui, 3. E que esse círculo aqui tem raio 4. Tá bom. A partir das medidas indicadas na figura, conclui-se que a altura do suporte é... Beleza. Se eu sei, e que aqui é 24. Se eu sei que essa é a hipotenusa, eu consigo calcular esse cateto aqui. Só que eu calculo o cateto todo. Ele quer a altura da haste. Para a altura da haste, a gente tem que perceber o quê? Que esses 3 centímetros aqui de baixo eu não calculo, porque eu estou pegando a partir desse ponto. E que esses 4 centímetros aqui para cima eu também não calculo, porque a haste acaba aqui. Vou descobrir o valor daqui e depois a gente vai analisar. Como a haste é o cateto oposto, e eu tenho a hipotenusa, qual é a relação que usa cateto oposto e hipotenusa? Seno de 30. Cateto oposto sobre hipotenusa, que é 24. Seno de 30 é o meio. Igual a x sobre 24. Dessa relação, eu tenho que x é igual a 12. Agora vem a pegadinha da questão. 12 seria daqui até aqui. Mas não é o que ele quer. Ele quer o tamanho da haste, que é daqui até aqui. O que eu vou fazer? 12 é isso tudo. Eu sei que esse pedaço é 4, então eu vou tirar 4. 12 menos 4, 8. Só que, então, daqui até aqui é 8. Só como ele quer até o chão, que é mais 3 lá do outro, eu tenho que o valor dessa haste, a altura da haste, vai ser 8 mais 3, que é de 11
centímetros. Cuidado com a pegadinha, ó. Apareceu 12 como resposta lá nas alternativas e apareceu 12 aqui. Meu Deus, 12 aqui, 12 nas alternativas, me empolga e me erro. Beleza? Então, a gente vai terminando a nossa aula por aqui. Espero que vocês não tenham ficado com dúvida. A gente vai ter as nossas assistências. Acho que eu deixei todas as respostas. Caso tenha faltado alguma, vocês me procurem. Preciso também de um feedback se vocês curtiram esse estilo, se vocês conseguem enxergar bem, se o áudio é bom, se fica claro. E é isso aí. Deixo vocês com um grande beijo. Uma florzinha para matar a saudade. Nossa senhora, florzinha. E é isso aí. Beijão e tchau, tchau.